Olá, meus amigos. Sejam todos bem-vindos ao Evangelho no Lar do Grupo Espírita Garimpeiros da Luz, aqui em Natal, Rio Grande do Norte. É sempre com muita alegria que aqui estamos mais uma vez para esse nosso encontro semanal, o encontro da família com Jesus. É um momento ímpar, porque nós reservamos a cada semana um momento para fazermos Evangelho no Lar. Isso é muito importante. A espiritualidade nos fala das bênçãos que nós colhemos por realizarmos naquele dia, naquela hora, o Evangelho no Lar. É muito importante. É lógico que nós vamos ter os problemas, as dificuldades, as nossas dores, mas tudo muda em termos de energia, em termos de vibração. Então, vamos aproveitar para fazermos as nossas reflexões em torno da mensagem libertadora do Cristo. Não esqueçamos o recipiente com a água, que é fluidificada durante a nossa reunião pelos guias espirituais. Vamos, portanto, com a nossa leitura preparatória do livro Pão Nosso, que foi psicografado por Chico Xavier, que recebeu assim a mensagem do Espírito Emmanuel. Então, a mensagem hoje é a 151. Ninguém se retira. Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. João, no capítulo 6, versículo 68. À medida que o mestre revelava novas características da sua doutrina de amor, os seguidores, então numerosos, penetravam mais vastos círculos no domínio da responsabilidade. Muitos deles, em razão disso, receosos do dever que lhes caberia, afastaram-se discreto do cenáculo acolhedor de Cafarnaum. O Cristo, entretanto, consciente das obrigações de ordem divina, longe de violar os princípios da liberdade, reuniu a pequena assembleia que restava e interrogou seus discípulos: também vós quereis retirar-vos? Foi nessa circunstância que Pedro emitiu a resposta sábia, para sempre gravada no edifício cristão. Realmente, quem começa o serviço de espiritualidade superior com Jesus, jamais sentirá emoções idênticas à distância dele. A sublime experiência, por vezes, pode ser interrompida, mas nunca aniquilada. Compelido em várias ocasiões por impositivos da zona física, o companheiro do Evangelho sofrerá acidentes espirituais, submetendo-se a ligeiro estacionamento. Contudo, não perderá definitivamente o caminho. Quem comunga efetivamente no banquete da revelação cristã, em tempo algum olvidará o mestre amoroso que lhe endereçou o convite. Por que motivo, Simão Pedro perguntou com muita propriedade. Por esse motivo, Simão Pedro perguntou com muita propriedade: Senhor, para quem iremos nós? É que o mundo permanece repleto de filósofos, cientistas e reformadores de toda espécie, sem dúvida respeitáveis pelas concepções humanas avançadas de que se fazem pregoeiros na maioria das situações. Todavia, não passam de meros expositores de palavras transitórias com reflexo em experiências efêmeras. Cristo, porém, é o Salvador das almas e o Mestre dos corações, e com ele encontramos os roteiros da vida eterna. Interpretação, reflexão do Espírito Emmanuel, muito atual. Diz respeito a todos nós que
já estamos tentando trabalhar na seara de Jesus. Muitas vezes ficamos enfraquecidos, nos afastamos da seara, mas com certeza voltamos, porque só a mensagem de Jesus é o caminho para conseguirmos a vida eterna. Então, meus amigos, façamos agora a nossa prece inicial. Vamos nos conectar com as esferas espirituais do bem. Dirigir nossos corações a Jesus, a Deus nosso Pai. Senhor Jesus, estendei vossas mãos sobre todos nós e abençoa-nos a todos nesse estudo, nos amparando, nos concedendo a vossa misericórdia, a fim de que possamos mergulhar em vosso Evangelho, compreendendo e, sobretudo, tentando exercitar os vossos ensinamentos. Fica conosco, Jesus, agora e sempre. Que assim seja. Bem, meus amigos, como sabemos, nós estamos tomando como referência no nosso Evangelho o livro Florações Evangélicas, do Espírito Joana de Ângeles, psicografia de Divaldo. E por quê? Porque a cada capítulo ela nos sugere a reflexão de um ensinamento contido no Evangelho segundo o Espiritismo. É o caso, por exemplo, do capítulo 53 e 54, que nos leva até o capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, que nos diz: a fé transporta montanhas. São palavras bastante conhecidas nossas, né? E Kardec escolheu para esse capítulo uma passagem evangélica e deu o início ao capítulo, ao subitem Poder da Fé. Quando veio até o povo, um homem se aproximou dele, lançou-se-lhe de joelho aos pés e lhe disse: Senhor, tende piedade de meu filho que está lunático e sofre muito, porque ele cai frequentemente no fogo e frequentemente na água. Eu o apresentei aos vossos discípulos, mas não puderam curá-lo. E Jesus respondeu dizendo: ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui esta criança. E Jesus, tendo ameaçado o demônio, ele saiu da criança, que foi curada no mesmo instante. Então os discípulos vieram encontrar Jesus em particular e lhe disseram: por que não podemos nós outros expulsar esse demônio? Jesus lhes respondeu: é por causa da vossa incredulidade. Porque eu vos digo em verdade, se tivesseis fé como um grão de mostarda, direis a esta montanha: transporta-te daqui para ali, e ela se transportaria e nada vos seria impossível. O registro era de Mateus, no capítulo 17, de 14 a 20, os versículos. Então, como podemos aqui entender essa passagem evangélica, esse ocorrido entre Jesus e os discípulos, né? Porque Jesus foi taxativo no momento em que disse que eles não tiveram fé.
Seus discípulos aprenderam com ele, certo? A prática de atender às mais variadas necessidades que se apresentavam diante deles. Aqui, um rapaz lunático. Aqui fala o demônio. A gente sabe que demônio significa, na expressão, na expressão antiga, judaica, é um espírito nem sempre mau, mas aqui a conotação é essa. Um espírito, um gênio das trevas, por exemplo. Mas a gente sabe que aqui é um espírito obsessor, o espírito das trevas, né? Não é aquele demônio personificado da teologia, né? Nós sabemos porque a codificação espírita nos trouxe esses esclarecimentos. Então Jesus assevera que faltou fé e eles poderiam até, com a sua ordem, com a fé que tivessem, transportar uma montanha. Mas o que é a fé? Joana de Ângeles, nossa querida mentora, diz que a fé, no sentido comum, é a crença em alguma coisa, em algum fato, que não se questiona, é algo que se manifesta pelo seu caráter natural e a pessoa aceita as coisas, a realidade, conforme se apresentam, não questiona nada, certo? Então é essa fé, do ponto de vista comum, a crença em algo, em algum fato, até mesmo em alguma pessoa. A fé se traduz pela confiança que se tem em Deus e em si próprio, com vista à concretização de alguma coisa. É a confiança que se deposita na concretização de algo, da certeza de que aquilo vai acontecer. Mas a gente se questiona, o que quis dizer Jesus, esse transportar montanhas, né? Tirar uma montanha de um lugar para outro. O que é que Jesus queria dizer naquele momento e até hoje? O transportar montanhas aqui significa vencer as montanhas que possuímos, que são formadas em nossa vida por nós mesmos. As dificuldades, os problemas, as nossas imperfeições, o egoísmo que nos faz ser orgulhosos, vaidosos, arrogantes, prepotentes. Tudo isso é uma grande montanha que nós possuímos em nossa vida, dentro de nós. Essas sombras espirituais que nós construímos. Então, é necessário fé, é necessário confiança em Deus e em si mesmo para vencer essas montanhas. A fé nos dá confiança, a fé nos dá perseverança, a fé nos dá energia, nos dá lucidez. E é algo que é em nossa vida calmo, tranquilo, esperando que aquilo que tanto desejamos se concretize. Quando não agimos assim, agimos com pressa, agimos até com violência, o que é que acontece? Não vamos conseguir. Não vamos conseguir aquilo que desejamos. E denota o quê? Denota fraqueza e dúvida de nós mesmos. Agora, não se pode confundir a fé com a presunção. A presunção é aquele sentimento em que você só confia em você mesmo, nas coisas materiais. Porque é capaz, é inteligente, vai conseguir. Não, a fé, a confiança vem primeiro em Deus. Sabendo, tendo consciência de que Deus, que tem as rédeas da vida nas mãos, é o ser que determina a concretização de tudo. Nossa fé nos conduz a solicitar, pedir um socorro
mas às vezes pode não acontecer. E a nossa fé, o que é que vai nos falar? Vai nos dizer, não aconteceu. Porque não foi possível perante as leis divinas. Porque não era o melhor para você. Então a pessoa com a fé tem esse discernimento, tem essa compreensão e não vai se decepcionar nem se revoltar contra Jesus, contra Deus. E é necessário dizer que a fé é uma virtude, uma das virtudes humanas, que Deus colocou em nós mesmos como germe, como centelha, e ao longo da nossa existência ela vai sendo desenvolvida, ela vai se fortalecendo. A fé sincera e verdadeira, quando se junta ao poder fluídico normal que certas pessoas têm, ela consegue fazer com que agir, ter uma força, uma ação magnética e agir no fluido universal. E transforma esse fluido universal. É assim que ocorre, por exemplo, todo o processo de cura espiritual. A pessoa tem aquele poder magnético, né, da cura, e como essa pessoa tem uma fé verdadeira, confiante, ela vai conseguir agir nesse fluido universal e fazer todas essas curas que nós já tivemos conhecimento ao longo da vida. É algo difícil, porque não é todo mundo que possui em si essa ação magnética, né? Que vai se associar à confiança e à fé em Deus, nosso Pai Criador. E Kardec prossegue e coloca aqui algo interessante. Ele aborda a questão da fé religiosa como a condição da fé inabalável. Joana de Ângeles, mais uma vez, nos ampara e nos socorre e nos diz que ninguém está isento da sua realidade espiritual. E a fé é uma virtude integrante da nossa vida. Nós trazemos, como já afirmamos, esse germe em nós. No âmago do nosso ser, Deus deixou todas as virtudes para que sejam desenvolvidas por cada um de nós ao longo da nossa existência reencarnatória. Então, essa fé também procede naturalmente da ancestralidade do próprio homem. Em outras vidas, nós tivemos experiências, nós tivemos um aprendizado nesse campo, nesse sentido, e tudo isso fica gravado, né? Tudo isso fica implantado no nosso inconsciente. E cada um vai fazer desabrochar em si essas virtudes, esses conhecimentos já adquiridos. Nada se perde, né? Fica tudo registrado. É por isso que algumas pessoas têm mais facilidades do que outras em todas as virtudes, na questão da fé também. Há pessoas que precisam de pouca coisa para compreender, para entender e para desenvolver a fé. Já outras levam mais tempo, têm mais dificuldades. Mas a fé, ela precisa ter uma base. E esta base é a inteligência perfeita daquilo que se deve crer. E para crer não basta ver, é necessário, sobretudo, entender. A fé religiosa em si é aquela crença nos dogmas, né? Dogmas são aqueles conhecimentos que não se questiona, se aceita. E todas as religiões a gente sabe que tem seus dogmas. Nesse sentido, a fé pode ser uma fé cega ou raciocinada. A fé cega aceita tudo sem um questionamento, sem examinar nada. Aceita, inclusive, o falso como verdadeiro. Já a fé raciocinada é aquela que raciocina, né? Aquela que pensa
aquela que analisa, nos leva à análise. Não é simplesmente crer por crer. Nós temos na atualidade uma proliferação de segmentos religiosos que lamentavelmente utilizam a fé de uma forma equivocada. Manipulam a fé das pessoas, né? Para que as pessoas acreditem em uma interpretação das escrituras de uma forma distorcida, de uma forma muito material. Associar a riqueza, a propriedade, a prática da fé naquela igreja, naquele segmento. E a fé cega, ela nos coloca longe de duas conquistas da humanidade, que é a razão, a compreensão e o livre-arbítrio. Exclui esse raciocínio, essa compreensão e a nossa decisão, o nosso livre-arbítrio de decidir ou não. E como Joana de Ângeles diz, a fé não se prescreve, não se impõe. Ela é adquirida, ela é desenvolvida, a nossa fé. O dogma da fé cega, termina gerando muitos incrédulos, porque as pessoas se decepcionam, as pessoas sentem aquele vazio, e depois não podem questionar, e fica sem entender, sem compreender, e termina ficando incrédulo, né? Sem acreditar nos ensinamentos das leis divinas. E assim a gente vê que muitos se recusam à prática religiosa, acham que Deus não existe. Será que Jesus existiu? As pessoas até questionam, porque não se encontrou o corpo de Jesus. Mas a sua mensagem, particularmente, isso para mim não importa, porque os ensinamentos de um homem que nada escreveu, mas que impactou toda a humanidade, que até hoje é a figura mais pesquisada, mais analisada da humanidade, para mim isso basta. As respostas que a gente encontra em seus ensinamentos. Então, meus amigos, aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos encontrar também o ensinamento de que a fé é a mãe da esperança e da caridade. Por quê? Porque quando se tem fé, você tem esperança que as coisas vão melhorar, que as coisas vão mudar, e, consequentemente, em você desabrocha o sentimento da caridade. E aqui no Evangelho nós encontramos a esperança e a caridade são consequência da fé. Essas três virtudes são uma trindade inseparável. Não é a fé que dá a esperança ver cumprirem-se as promessas do Senhor? Porque se não tendes fé, que esperais? Não é a fé que dá o amor? Porque se não tendes fé, que reconhecimento tereis? E por conseguinte, que amor? Ou seja, a fé nos leva a acreditar, a confiar, a ter perseverança e, consequentemente, a esperança de que aquilo que nós desejamos, que nós planejamos, vai acontecer da melhor forma possível, conforme os desígnios de Deus. E tem um item também bastante interessante, que é a fé divina e a fé humana. Nos diz, é um sentimento inato, ou seja, já nascemos com ele. No homem de sua destinação futura, é a consciência que tem das faculdades imensas, cujo germe foi depositado nele, primeiro em estado latente, e que deve fazer eclodir e crescer por sua vontade ativa.
como já afirmamos aqui, né? Deus colocou as virtudes dentro de nós em germe e que iremos desenvolver. Ela vai eclodindo à medida em que vamos vencendo as nossas más tendências, as nossas más inclinações, todo esse potencial vai emergindo. Então, a fé humana e divina, se todos os encarnados estivessem bem persuadidos da força que tem em si, se quisessem, colocar sua vontade a serviço dessa força, seriam capazes de realizar grandes feitos. Então, a importância da fé. E a gente precisa entender que a fé não é simplesmente, como aqui a gente conclui, crer. Crer sem saber por que crer, está acreditando, está naquele segmento religioso, porque quer melhorar de vida, quer fazer determinadas conquistas no plano material, e quando isso não ocorre, porque não compreende, porque não entende, a fé acaba. E a pessoa sai daquele segmento que certamente teria muito que ensinar se fosse um segmento religioso sério, comprometido com as palavras, com os ensinamentos de Jesus. Então, meus amigos, fica aqui a proposta de estudo do capítulo 19, que nos traz grandes reflexões. Então, agora vamos fazer as nossas vibrações, emitir um pensamento, um sentimento de saúde, de paz, de amor, de perdão, de esperança, convictos de que essas nossas vibrações vão gerar ondas que vão nos envolver e podem atingir aos nossos semelhantes. E vamos agradecer também, não vamos esquecer, agradecer a Deus por todas as bênçãos que Ele nos concede. E nessas vibrações, vamos rogar a Deus Pai pela paz entre as nações, pela fraternidade entre os povos em nosso país, que haja entendimento, que haja coerência em nossos governantes, que não procurem só agir em interesses próprios e dos seus grupos, porque há muitos necessitados sofrendo. Rogamos pela doutrina espírita, para que ela se fortaleça em sintonia com a codificação e com o Evangelho do Cristo. Pelo perdão e concórdia daqueles que não sintonizam conosco. Por todos os doentes, materiais, físicos e espirituais, que se encontram nos hospitais, que se encontram nos abrigos, nas casas de repouso, pelas ruas, em seus lares, para que encontre o lenitivo de suas dores e, se possível, a cura. Rogamos, Senhor, por todas as famílias, para que o Evangelho do Cristo chegue aos lares, levando harmonia aos corações. Vamos agora fazer uma breve pausa para que cada um apresente as suas próprias rogativas. Recebei, Senhor meu Deus, as nossas rogativas, acolhendo os pedidos que emanam dos nossos corações angustiados. Derramai vossa graça sobre nós, para que nos sintamos revigorados, fortalecidos em nossa caminhada terrena.
Pai nosso que estais em toda parte, santificado e glorificado seja o vosso nome, no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o vosso reino de amor e sabedoria. Seja feita a vossa vontade acima dos nossos desejos, aqui na terra e em todos os ciclos espirituais. O pão nosso do corpo e do espírito dai-nos hoje. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, ajudando-nos a perdoar aos nossos ofensores. Livra-nos de toda maldade, da maldade que reside em nós mesmos, para que possamos assim ter as vossas bênçãos e para que o reino possa reinar a paz, o entendimento e o amor na caridade, hoje, amanhã e sempre, que assim seja. Com esta prece, encerramos o Evangelho de hoje, desejando a todos muita paz. Até breve.